A polícia queniana matou a tiro duas pessoas que protestavam contra um plano apoiado pelos Estados Unidos para estabelecer uma instalação de quarentena para o ébola no centro do Quênia. A polícia utilizou gás lacrimogéneo e munições reais contra centenas de manifestantes reunidos perto da base aérea de Laikipia, em Nanyuki, que tem sido recentemente utilizada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos na resposta ao vírus. Os manifestantes marcharam em direção à base militar, bloquearam estradas e queimaram pneus durante confrontos relacionados com os planos do governo de construir uma instalação de quarentena com 50 camas para alojar e monitorizar pessoas expostas ao ébola. O plano decorre de um acordo bilateral entre o presidente queniano William Ruto e a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Relatos indicam que a instalação será utilizada para cidadãos norte-americanos assintomáticos, missionários médicos e outro pessoal que possa ter sido exposto à estirpe bundibugio do ébola. O Quênia ainda não registrou nenhum caso até ao momento, mas o vizinho Uganda registrou 11 casos, incluindo uma morte. Os organizadores do protesto acusaram os Estados Unidos de transferir riscos de saúde pública para o Quênia, argumentando que o país não deveria acolher pessoas potencialmente expostas ao vírus. O projeto enfrenta um desafio legal, com a juíza do Supremo Tribunal a prorrogar uma suspensão temporária que impede o governo de construir ou operar as instalações até pelo menos 23 de junho. Ainda assim, os Estados Unidos continuaram a transportar pessoal e equipamento para o local. O presidente queniano continua a defender o acordo. Centenas de pessoas reuniram-se na terça-feira em frente à esquadra central de Southampton após a divulgação das imagens de câmaras corporais que mostram como os agentes da polícia lidaram com um incidente ocorrido em dezembro passado, que terminou com a morte de um jovem estudante. A polícia foi alvo de uma chuva de tijolos, cadeiras, latas e outros objetos, o que acabou por forçar os agentes e 3 carrinhas da polícia a recuarem da linha de segurança estabelecida. A ministra do Interior britânica condenou o protesto, acusando os manifestantes de se aproveitarem da tragédia para incitar à violência e à desordem. O ativista político Tommy Robinson afirmou que os britânicos são tratados como cidadãos de segunda classe no próprio país. Henry could have been your son. Henry could be your son. This has gone on for so long in every town and city across our country, where as white people we're treated as second-rate citizens by our own government, by our own police force. Henry Novak foi esfaqueado até à morte. O assassino Vikram Digwa, de 23 anos, mentiu à polícia, dizendo que tinha sido vítima de um ataque racista por parte do jovem britânico. A polícia prosseguiu com a detenção do jovem, apesar deste dizer repetidamente que tinha sido esfaqueado e que não conseguia respirar. Depois da visita a Roma, na primeira semana de maio, o secretário de Estado norte-americano voltou a adotar um tom conciliatório em relação à Itália. Marco Rubio dirigiu às autoridades do país calorosas felicitações pelos 80 anos da República Italiana, assinalados no feriado nacional de 2 de junho. Segundo Rubio, a parceria entre os Estados Unidos e Itália continua a promover os valores da fé, da liberdade e do Estado de Direito. O chefe da diplomacia norte-americana referiu-se à Itália como um amigo e destacou o aumento dos investimentos italianos em defesa. Os meses de relações tensas entre Roma e Washington parecem já pertencer ao passado. Em abril, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, tinha criticado o presidente dos Estados Unidos que chamara fraco ao Papa Leão XIV. Donald Trump não gostou de ouvir o pontífice condenar a guerra no Irã. Meloni considerou inaceitáveis essas palavras de Trump. Disse na altura ser natural que o Papa, como líder da Igreja Católica, peça paz. Os países da União Europeia e o Parlamento Europeu chegaram a acordo na segunda-feira sobre uma lei controversa que visa acelerar o regresso de migrantes sem direito legal de permanecer na Europa. Este acordo assinala a mais significativa viragem na política migratória do bloco nas últimas décadas. Os decisores políticos afirmam que o chamado regulamento do retorno é fundamental para acelerar as repatriações e constitui um elemento central da estratégia da União Europeia para combater a migração irregular. Reflete também uma mudança política mais ampla na Europa, com os partidos conservadores, por vezes com apoio da extrema-direita, a defenderem uma abordagem mais dura à migração. Organizações da sociedade civil alertam para uma viragem xenófoba na política da União Europeia. De acordo com dados oficiais, apenas 29% dos migrantes sem direito legal de permanecer na Europa deixam a União.
A lei inclui uma medida que permita aos países do bloco criarem centros de deportação fora da União Europeia, desde que exista um acordo com um país terceiro. Os centros podem ser locais de trânsito ou locais onde se espera que uma pessoa permaneça, o que marca um afastamento significativo das regras atuais. A maioria dos migrantes só pode ser repatriada para o seu país de origem ou para um país com o qual tenha uma ligação comprovada. Ao abrigo do novo sistema, esse requisito seria eliminado. Há 80% de probabilidade de o fenómeno climático El Niño ocorrer este verão entre junho e agosto. O alerta é da Organização Meteorológica Mundial. A Europa deverá enfrentar um calor extremo com maior risco de seca e inundações em algumas áreas. De manière générale, El Niño a pour conséquence sur la planète de causer un réchauffement, même s'il est temporaire. Or, très souvent, après un épisode El Niño, si on prend le dernier en 2023, l'année qui a suivi a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, 2024. Et donc, de manière générale, les températures planétaires devraient être élevées. O El Niño é um fenómeno climático natural caracterizado por temperaturas da superfície do mar acima da média no Oceano Pacífico. Os efeitos variam consoante a intensidade, a duração e a época do ano em que se desenvolve. El Niño, autant le phénomène se déclenche dans le Pacifique équatorial, quelque part ici, et puis ça se réchauffe, mais ce qu'il a comme conséquence, c'est qu'il modifie les vents et puis il modifie la distribution des pluies. On aura comme des déplacements des cellules pluvieuses, et la conséquence, c'est qu'il y a des grosses régions comme ça, comme l'Australie, comme le Sahel, comme le nord du Brésil, qui vão se retrouver dans des situations où ils auront moins de précipitations. Por outro lado, os especialistas alertam que o El Niño poderá causar inundações noutras regiões, como o leste da África. Este mosteiro em Paphos foi fundado pelo ermita e escritor cipriota São Neófito na segunda metade do século XII. Ao longo da história, conseguiu sempre atrair um grande número de visitantes. Recentemente, muitas pessoas têm vindo aqui para conhecer o santo, que voltou a ganhar vida através do 3D, inteligência artificial e realidade aumentada. Έχουμε μια ρεαλιστική αναπαράσταση του Αγίου εντός της εγκλίστρας. Πήραμε λοιπόν αυτόν το πορτρέτο και δημιουργήσαμε το avatar του Αγίου. Και ο Άγιος ο ίδιος ξεναγεί τον επισκέπτη μέσα στον χώρο που δημιούργησε, το χώρο που έδρασε, το χώρο που έγραψε τα συγγράμματα του και που τελικά τάφηκε. O projeto nasce de uma parceria académica. Estão envolvidos os laboratórios de inovação da Universidade de Tecnologia de Chipre e da Universidade de Genebra, na Suíça. Um dos maiores desafios foi conseguir que os monges aceitassem o conceito e cooperassem. Οι ιερείς δεν είχαν καμία ιδέα όσον αφορά την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί, σαν χριστιανοί Ορθόδοξοι και προκατελημένοι. Δεν ήθελαν να πάρουμε εμείς κάτι και το οποίο μετά η τεχνική νοημοσύνη να το μεταλλάξει και να μπορεί να το παρουσιάζει σε πολύ πιο διαφορετικό τρόπο. Além da Gruta de São Neófito, o projeto conta com mais 2 monumentos, um de França e outro de Espanha. O financiamento é do programa Europa Digital. The scope of Eureka 3D XR has been to demonstrate how the 3D digitization can work for the cultural heritage sector. This means to access data, to make them more interesting for students, researchers and citizens. Πριν από λίγα χρόνια ο συνδυασμός θα προκαλούσε έκπληξη, ίσως και αντιδράσεις. Όμως πλέον στις μέρες μας η τεχνολογία μπορεί να κάνει θαύματα και γιατί όχι να γνωρίσει, να συστήσει αγίους και ιστορίες της Εκκλησίας σε ένα ευρύτερο και νεότερο κοινό. Από την Πάφο και το Euronews, Απόστολος Τάικος. 5 jogadores do Paris Saint-Germain irão representar a seleção francesa no Campeonato Mundial com início a 11 de junho. São exemplos a seguir para toda uma geração de jovens, incluindo Zélie Merlot e Arthur Bar. Com apenas 16 anos, são jovens futebolistas que treinam na academia do PSG. Mas o seu dia-a-dia não gira apenas em torno do futebol. On va en cours d'histoire-géographie. Tal como outros estudantes do ensino secundário da sua idade, também frequentam as aulas e desafiam certos estereótipos sobre os atletas de elite. Juntamente com cerca de 20 colegas de turma, participaram na final do concurso de oratória para jovens futebolistas no Palácio de Versalhes.
chaque jour, les droits des enfants sont violés. O objetivo, aperfeiçoar o seu discurso de 5 minutos sobre os direitos das crianças. Com estes preparativos finais em mente, foram a Versalhes participar no concurso organizado por Mohamed Slim, fundador da Associação Prométhée Education. Nos últimos 10 anos, formou 1400 jogadores de futebol na arte da retórica. Nombreux sont les joueurs en centre de formation qui viennent du quartier sensible, qui viennent du quartier défavorisé, et donc ils n'ont pas tous les outils pour s'intégrer sereinement, non seulement dans le football, sur l'exercice d'oralité, mais également hors football, parce que les athlètes sont des figures pour la jeunesse, portent des messages, et donc pour porter des messages efficacement, il faut savoir parler aisément. A dupla sobe ao palco perante um júri composto por figuras do mundo do desporto e da política. Un droit qui ne peut pas être choisi. Est-ce toujours un droit? Un droit, par définition, suppose toujours une possibilité. Desta vez não houve prémio para a equipa do PSG, mas sim um grande sentimento de orgulho. On a tous un par un montré qu'on avait du talent, qu'on était capable de s'exprimer, que le foot ne faisait pas de nous des imbéciles. Peu importe le club, on a tous montré notre talent oratoire et je pense qu'aujourd'hui on a cassé un stéréotype qui nous suit beaucoup. Ouais. Um orgulho partilhado por Ousmane Kébé, o jovem jogador do Mónaco, ganhou o primeiro prémio. Quand je suis monté sur scène, j'ai pensé déjà à l'endroit où je venais, d'où je viens, parce que c'est très important, parce que je viens déjà d'Afrique. Du coup, j'ai représenté mon pays qui est la Gambie, ou même tous les Africains, et même les personnes de couleur de peau noire, et surtout que j'habite dans un quartier. Donc pour moi, là, j'ai vraiment cassé un cliché, parce que je suis passé devant des personnes qui ont une vie peut-être plus facile que moi au quotidien. Et donc ça a vraiment été un plaisir de casser ce cliché-là.